dia, Giovana. Aí, já podem pôr os nomes aí no chat. Bom dia. Aí, na sequência, eu já começo a resolver o exercício com você. Vamos fazer o exercício número 22, página 98, e depois vou fazer o 23, que tem tanto a associação em série quanto a associação em paralelo. Para vocês reconhecerem uma associação em paralelo, vocês têm que olhar situações onde dois resistores têm as suas perninhas conectadas em um único ponto, tá? Sem ter nenhum outro desvio, nenhum outro fio em qualquer parte das perninhas, tá? Então, aqui, o primeiro resistor tem uma das perninhas conectada à esquerda, nesse ponto, e à direita, nesse ponto. O resistor do meio tem uma das perninhas conectadas na esquerda e uma das perninhas conectadas à direita. Então, como esses dois pontos são comuns às duas perninhas de cada resistor, os dois estão em paralelo, tá? Assim como este terceiro resistor aqui, de 9 ohms, está com as suas duas perninhas conectadas ao mesmo ponto do que os anteriores. Então, os três estão em paralelo. Se houvesse, por acaso, um fio que saísse aqui, assim para cima, este resistor de cima deixa de estar em paralelo por causa dessa junção que tem aqui. Vai ter um outro resistor, uma outra ponte ou alguma outra coisa. Tá? Quando eles estão assim, eles estão puramente em paralelo. O que solicita o exercício? Na letra A, pede para calcular a resistência equivalente do circuito. Vocês podem optar por fazer primeiro para dois resistores, depois fazer em relação ao terceiro, ou a gente pode fazer direto para os três resistores, usando o fato de que numa associação em paralelo, 1 sobre o resistor equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, para nós, 1 pelo resistor equivalente é igual a 1 sobre o R1, que é 3 ohms, 1 sobre o R2, que é 6 ohms, e 1 sobre o R3, que é 9 ohms. E para resolver, a gente precisa do mínimo múltiplo comum entre o 3, o 6 e o 9. Para quem não lembra, 3, 6, 9. Procura números primos. Então, começa com o número 2 e olha se esses números são divisíveis por 2. Então, divisível por 2 tem só o 6. Então, a gente baixa os números que não são divisíveis por 2. E na hora de dividir o 6 por 2, a gente já coloca o resultado da divisão. Não tem mais nenhum divisível por 2, então a gente vai para o próximo número primo, que é divisível por ele e por 1, tá? Por nenhum outro número, então vem o 3 na sequência. Aqui dividido 3 dá 1, o outro dividindo 3 também dá 1, dividindo 9 dá 3. Então, ao invés de pular para o 5, que é o próximo número primo, a gente usa o 3, uma vez que sobrou aqui um número 3 ainda. Então, 3 vai dar 1, 1 e 1. E agora o mínimo múltiplo é a multiplicação desses números que apareceram aqui. Então, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 6, 18. Então, o mínimo múltiplo comum é 18. Então, 1 sobre o resistor equivalente, coloca o mínimo, 18, dividido por 3,
divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 18 dividido por 3 dá 6, vezes 1, 6, mais 18 dividido por 6 dá 3, vezes 1, 3. 18 dividido por 9 dá 2, vezes o numerador, vai dar 2. Então, aqui, a gente chega no resultado que é 11 sobre 18. É só somar os números do numerador. E a gente tem que 1 sobre o resistor equivalente é 11 sobre 18. Então, se a gente quer o resistor equivalente, a gente faz a multiplicação cruzada ou inverte as duas frações ao mesmo tempo. Ou seja, o resistor equivalente é 18 dividido por 11 e vai dar, vamos fazer a continha, 18 dividido por 11 dá 1,636. 1,6363 ohms. O livro arredonda para 1,64. Tá? Então, aproximadamente 1,64 ohms. Encontramos o resistor equivalente. A gente pode optar por fazer assim, os 3 de uma vez só. Se houverem 4 resistores, tem que colocar mais um termo aqui, 1 sobre R4, tirar o mínimo para os 4 denominadores, e resolver e encontrar o resistor equivalente. Uma outra forma de fazer é fazer, quando a gente conhece os números aqui, fazer 2 a 2. Tá? Então, eu poderia pegar o resistor de 3 e de 6 ohms, né? Vamos pegar o R1 de 3 ohms e o R2 de 6 ohms e fazer resistor equivalente 1, 2 é o produto dos dois pela soma, conforme eu apresentei na aula passada. Então, aqui, quando é uma associação em paralela, é o produto dividido pela soma. O que vai sobrar? Produto 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. Tá? 3 vezes 6, 18, dividido por 3 mais 6, que é 9. Isso aqui vai dar 2 ohms. Então, eu já encontrei o resistor equivalente desses dois resistores aqui de cima. O que sobrou? Sobrou uma associação onde eu tenho um resistor, que é o R12, e aqui embaixo um resistor de 9 ohms. Agora, os dois estão em paralelo, então o resistor equivalente total é, de novo, o produto pela soma, vai ser 9 vezes o R12, que é 2, dividido por 9 mais 2. 2 vezes 9 dá 18, 9 mais 2 dá 11. Então, isso aqui dá 18 por 11, que é, de acordo com a conta que a gente já fez, aproximadamente 1,64 ohms. Parece mais fácil, mas ela só facilita os cálculos se a gente tiver um resultado que dê um número exato, como esse aqui, tá, pessoal? Que deu 2. Se os números começarem a ficar quebrados, o que acontece é que a gente teria que arredondar o resultado de algum cálculo, e se a gente tiver que arredondar o resultado de algum cálculo, lá no resultado final, já vai aparecer diferente do resultado que deveria ser. Tá? Tipo assim, se aqui tivesse dado 1,46,
Aí vai ficar aqui 9 vezes 1,46 dividido por 9 mais 1,46. Vai ficar número quebrado, número quebrado. O 1,46 já poderia estar arredondado, né? Então, aqui vai dar 2 arredondamentos, vai dar um número diferente do que deveria ser. Então, quando tiver números que dá resultado exato, produto pela soma, beleza, fica mais fácil fazer assim. Quando for 3 resistores, não dá para fazer o produto dos 3 pela soma dos 3. Isso aqui só serve para 2 resistores associados em paralelo. Tá? Não serve para 3, não serve para 4. Tá bem, pessoal? Entenderam? Sim. Alguma dúvida ficou? Não, tranquilo. Tá. Então vamos para a sequência. Então tem 2 formas de fazer. Na letra B, o resistor equivalente tem 2 formas de fazer, quando é em paralelo. Na letra B, ele pede na letra B, ele pede calcule a corrente em cada resistor. Então, na letra B, pede o I1, lembrando que aqui eu vou chamar de R1, aqui no meio R2 e aqui embaixo R3. Então, ele pede o I1, o I2 e o I3. Então, como numa associação em paralelo, a DDP é a mesma, DDP é a mesma sobre cada resistor, a gente só precisa da DDP. Aí no enunciado ele diz que os 3 resistores estão em paralelo e uma diferença de potencial de 18 volts é aplicada entre os pontos A e B. Então a gente sabe que a DDP é 18 volts. Então se eu quero o I1, o I1 vai ser a DDP total dividido pelo R1. Ou seja, 18 volts dividido por 3 ohms, o que dá 6 amperes. O I2, que vai ser o U dividido pelo R2, vai ser 18 volts dividido por 6 ohms. Então, aqui 3 amperes. E o I3 vai ser o U dividido pelo R3, 18 volts dividido por 9, o que dá 2 amperes. Tá? Se quiséssemos a corrente total, tem que lembrar que essa corrente que entrou aqui neste nó, que é uma junção de vários fios numa associação, a corrente que entra é igual à soma das que saem. Aqui sai o I1, para cá sai o I2, e aqui para baixo sai o I3. Então, se eu quisesse o I total, ele vai ser o I1 mais o I2 mais o I3, ou seja, 6 amperes mais 3 amperes mais 2 amperes, o que dá 11 amperes. 11 amperes. Uma outra forma de fazer, para achar a corrente total, seria pensar simplesmente o circuito com o resistor equivalente. Resistor equivalente deu 1,6363. Eu vou deixar assim, senão não vai dar exato o valor. Ligado a uma tensão, uma DDP de 18 volts. Então, se eu quero a corrente que flui aqui, eu vou fazer a DDP 18 dividido pelo resistor equivalente, 1,6363,
Teria que usar todas as casas aqui para dar o valor exato. Se usar só essas 4 casas aí depois da vírgula, fica 18 dividido por 1,6363, fica 11,000, e aqui aparece um 4,2 por causa do arredondamento. Né? Então, a gente arredondaria, nesse caso, aí para 11 amperes, tá? Que é o resultado que a gente obteve ali em cima. Certo, pessoal? Sim. Então, uma observação importante. Corrente vai ser a DDP total dividido pelo resistor somente na associação em paralelo. Tá? Na associação em série, não dá para fazer assim. Na associação em série, tem que encontrar a corrente total para depois achar as DDP. Tá? Então, em série, tem que achar a corrente total, achar o I, e depois o 1 vai ser R1 vezes o I. O 2 vai ser o R2 vezes o I. Aí assim, para todos os resistores da associação em série. R3 vezes o I. Por quê? Por que eu estou lembrando isso? Porque nas avaliações é usual a pessoa achar que para série é só botar o 1 e dividir pelo resistor. Botar o 1 e dividir pelo resistor. Não é. Tá? Em série não dá certo. Só dá certo em paralelo. Na letra C, pede a potência fornecida a cada resistor e a potência total. Então, eu vou deixar as correntes 632, fica fácil de achar. Na letra C, pede a potência em cada resistor. Então, se eu quero P1, eu posso fazer de duas formas. O 1 vezes o I1, tá? Vai dar... a DDP é a mesma, é 18 volts. E no I1 nós tínhamos 6 amperes. Então, 6 vezes 18 dá 108 watts. Eu poderia fazer P1 é igual R1 vezes o I1 ao quadrado. Também dá certo. Né? R1 é 3 ohms e o I1 é 6 amperes ao quadrado. Então, vai ficar 3 vezes 36, o que dá também 108 watts. Esta expressão aqui só vale para resistor, tá? E essa de cima vale para qualquer equipamento, seja ele uma TV, um rádio, um micro-ondas, um refrigerador, tá? Agora, se tiver só resistor, aí vale potência RI ao quadrado. Tá? E ainda tem uma outra, quando for só resistor, que é potência U ao quadrado sobre R. Tá? Então, aqui, o 1 ao quadrado vai ser 18 ao quadrado, dividido por R1, que é 3 ohms. Então, se fizer 18 ao quadrado, dividido por 3, dá também 108 watts. Tá? A gente escolhe uma das equações que a gente quer utilizar e faz as contas. Tá? Vamos fazer o P2. O P2 é o U2 vezes o I2. Então, aqui, 18 volts
O I2 era 3 amperes, tá? Era 18 dividido por 6, 3 amperes, e 3 vezes 18 dá 54 watts. E o P3 é o U3 vezes o I3, o que dá 18 volts vezes 2 amperes, era a corrente. Então, aqui dá 36 watts. E a potência total é a soma de todos, tá? É o P1 mais o P2 mais o P3, ou pega e calcula a potência do resistor equivalente. Então, aqui, potência total é 108 mais 54 mais 36. O que vai dar 198 watts. Deixa eu só conferir. Ali não tem o resultado. 198 watts. Fazendo com resistor equivalente, potência total é o U total vezes o I total. Então, eu poderia pegar aqui 18 volts vezes o I total deu 11 amperes. 11 amperes. Então, 18 vezes 11 dá 198 watts. Então, tem várias formas da gente conferir se os resultados que a gente vem obtendo para um circuito estão corretos. Sempre lembrando, lei de Ohm, forma de calcular potência para resistores, e assim a gente vai verificando se as contas estão certas. Tranquilo, pessoal? Sim. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu achei tranquilo. Pessoal que chegou depois aí, não esqueça de pôr o nome no chat, tá, pessoal? Para valer como presença. Então, duas recordações, tá? Primeiro é essa aqui, importantíssima, que o pessoal costuma errar. Tá? Para achar DDP em série, tem que achar primeiro a corrente. E depois fazer assim. Para achar DDP em paralelo, para achar a corrente em paralelo, a gente precisa pegar simplesmente a DDP e dividir pelo resistor. O que não vale para a série, tá? Então, aqui em paralelo, pega os 18 e divide por 3. Pega os 18 e divide por 6. Pega os 18 e divide por 9. Em série, não. Para achar DDP, tem que pegar a corrente primeiro, depois fazer as continhas. Outro exercício que eu gostaria de resolver com vocês é o exercício de número 23. Vou apagar aqui em cima por enquanto. Não sei se o pessoal está anotando. O 23. O 23, página 98, que faz uma mistura, tá? Calcula usando uma série e o paralelo para dois resistores. Tá? Então, aqui eu vou apagar as potências. Deixar a potência total ali. Uma observação que eu esqueci de comentar, agora já apaguei. Numa associação em paralelo, se fosse associação em paralelo de lâmpadas, tá? Aquela que tem a potência maior vai ser a que brilha mais. Então, aquela que tinha a potência maior era o resistor menor, era um resistor de 3 ohms, tá? Que deu 108 watts.
Então, o resistor menor da associação puramente em paralelo tem a maior potência. Ou seja, se fossem lâmpadas, é a que brilha mais, é a que tem a menor resistência. No número 23, ele diz assim: a diferença de potencial entre dois pontos A e B é de 18 volts. Temos dois condutores cujas respectivas resistências são 6 ohms e 3 ohms. Então, R1, 6 ohms e R2, 3 ohms. E também temos a DDP, que é 18 volts. O que ele pede? Determine a quantidade de calor que cada um libera em 10 segundos se eles forem ligados entre A e B em série e em paralelo. Né? Então, durante 10 segundos, temos o tempo, foram ligados na letra A em série. Então, como eu falei, para achar a DDP em série, tem que primeiro achar a corrente, para depois achar a DDP em cima de cada resistor. Tá? Eles estão associados assim. R1, R2. A gente vai precisar da corrente, que é igual para as duas. E depois acha a DDP, uma vez que a energia é potência, ou potência e energia pelo tempo. Passa o tempo multiplicando lá a potência, a energia liberada na forma de calor, que é a única função do resistor, é potência vezes o tempo. Então, a gente precisa achar a potência de cada resistor. Tá? Então, aqui, nós vamos pegar o resistor equivalente, que é R1 mais R2, 6 ohms mais 3 ohms, dá 9 ohms. Achamos a corrente total, que é a DDP dividido pelo resistor equivalente, ou seja, 18 volts dividido por 9, o que dá 2 amperes. Então, agora a gente já tem essa corrente aqui em cima, fica fácil achar DDP em cada um deles. O 1 é R1 vezes a corrente, o 2 é R2 vezes a corrente. R1 é 6 vezes 2 amperes, isto dá 12 volts. Então, no segundo, se aqui tem 18, a gente já saberia que dá 6, porque a soma das DDPs da associação em série tem que dar a DDP total. Então, se aqui tem 12 e no total é 18, então 12 mais 6, aqui tem 6 volts. Como faz a conta? O R2 é 3 ohms vezes 2 amperes, dá 6 volts. Tá? Vamos calcular as potências e já vamos calcular a energia também. Há 10 segundos que eles foram ligados. Então, potência 1. Vamos pegar U vezes I, que a gente já tem os dois, né? U vezes I. Ou poderíamos fazer o RI ao quadrado, para garantir que, sei lá, errou a conta aqui nessas duas continhas básicas aqui. Mas a gente pode calcular a potência como sendo R1 I ao quadrado. Né? O R1 é 6 ohms e o I a gente achou 2. Então, 2 ao quadrado. Vai ficar 4 vezes 6, potência 1, 24 watts. Então, se a gente quer a energia gasta, E1 vai ser a potência, 24 watts, vezes 10 segundos, o que dá uma energia de 240 joules. 240 joules. Para o P2,
R2 vezes o I ao quadrado. O R2 é 3. O I ao quadrado, 2 ao quadrado. Vai dar 12 watts. Então, a energia E2 vai ser os 12 watts vezes os 10 segundos, que dá 120 joules. Então, na associação em série, aqui consumiu de energia, uma energia total, na forma de calor, de 360 joules. A soma das duas. Tá? 360 joules. Vamos ver quanto que consome em paralelo. Vou esperar vocês anotarem ao finalzinho da conta. Tá? Vamos ver quanto que consome em paralelo. Então, vou apagar aqui a série. Na letra B, eles estão em paralelo. Em paralelo. Tá? Uma observação importante é que em paralelo a gente não precisa da corrente em cada resistor, em princípio, para achar a potência. Não precisa da corrente, sim. Não precisa encontrar o resistor equivalente para achar a potência. É isso que eu queria falar. Tá? Então, em princípio, a gente não precisa calcular o resistor equivalente, mas se quisesse, produto pela soma, 3 vezes 6 dividido por 6 mais 3. Ou seja, 2 ohms. A nossa associação em paralelo. O resistor equivalente. O que a gente precisa são das correntes. Então, a gente pega o I1, é U dividido pelo R1. Então, 18 volts dividido por 6 ohms, o que dá 3 amperes. O I2 é o U dividido pelo R2, o que dá 18 volts dividido por 3 ohms, 6 amperes. Então, a potência 1 é o U vezes o I1. Então, 18 vezes 3, o que dá 54 watts. A potência 2 é o U vezes o I2. Ou seja, 18 vezes 6, o que é 18 vezes 6, 108 watts. Vamos calcular as energias. Então, agora, o E1 vai ser a potência 1 vezes o tempo. E1, 54 watts vezes 10 segundos dá 540 joules. O E2 vai ser P2 vezes delta T. Então, o E2 vai dar 108 watts vezes 10 segundos, o que deu 1080 joules. No total, da associação em paralelo,
dá 1.620. 1.620 watts. Tá? Então, a associação em paralelo consumiu mais energia do que a associação em série. Por que consumiu mais energia? Porque as correntes ficaram muito maiores, né, pessoal? Então, a corrente antes da associação em série era 2 amperes. Agora, a corrente total aqui ficou 9 amperes. Então, como essa corrente aumentou tanto, as potências vão aumentar e o consumo de energia também vai aumentar. Então, quando a gente pensa em consumo de energia, a gente está pensando em corrente. Quanto maior a corrente, maior vai ser a energia consumida. Maior vai ser a perda pelo calor. Tá? As ligações das nossas residências, tá? As lâmpadas, as tomadas, os refrigeradores, todos são ligados em paralelo. Tá? Isso não significa que, em princípio, o consumo de energia é maior. O que significa é que, se fosse ligado em série, iria entrar 220 volts lá na entrada da residência, e esses 220 volts iam ser divididos para cada equipamento elétrico que tivesse ligado na rede. Tá? Assim, vamos supor que a gente quisesse fazer uma ligação na nossa residência, uma associação em série, tá? Então, sei lá, entrou aqui 220 volts, a corrente é alternada, então nem é representada assim, teria que pensar assim, corrente alternada, 220 volts, e aqui no primeiro coisa tem uma lâmpada que está ligada, aí depois aqui vamos botar um refrigerador, vou representar ele assim, tá? Refrigerador. Depois aqui tem uma TV. Depois aqui tem um chuveiro que está ligado, alguém está tomando banho. Tá? E outras coisas, tá? O que acontece se eu ligar 220 volts assim? Aqui na lâmpada, pode estar usando aqui só 5 volts. Tá? No refrigerador, pode estar um pouquinho maior. Pode estar usando aqui uma DDP de, sei lá, 40 volts. A soma das DDPs vai dar os 220. Tá? A soma das DDPs vai dar os 220. Então, cada equipamento iria funcionar com uma DDP diferente. E isso não é a intenção, porque senão o equipamento pode queimar. Imagine um rádio que deveria funcionar em 220, está funcionando em 5. Tá? Não ia funcionar. Outro problema da associação em série. Vamos supor que essa lâmpada queimasse aqui. O que ia acontecer com o restante, pessoal, das coisas? Hein, pessoal? O que ia acontecer com o Queimar restante? também? Oi? Queimar também? Não ia funcionar mais. Queimou uma lâmpada, não ia passar corrente mais aqui, ó. Então o refrigerador que estava ligado vai deixar de funcionar, a TV vai deixar de funcionar, mas não porque ele estragou. Vai deixar de funcionar porque não vai passar energia. Tá? Lembram aquelas lâmpadazinhas de Natal que tem? Aquelas lâmpadazinhas de Natal piscam, sei lá, 10, 15 lâmpadas em uma série e depois outras 10, 15 lâmpadas em outra série. Se uma daquelas lâmpadas queimar, fica 10 lâmpadas ou 15 lâmpadas sem acender. E aí tem que procurar uma por uma até achar qual é a lâmpada que queimou. Porque senão a série não vai acender. Tá? Então a gente não liga em série, primeiro, porque se queimar uma lâmpada, não acende mais, não liga mais nada. Tá? Se tirar o refrigerador de uma tomada, se tiver uma tomada que tiver na rede, aqui, se tiver uma tomada, o circuito está aberto. Tá? Se tiver uma tomada, então está aqui
uma tomada, está aberto. Então, enquanto não tiver nada ligado na tomada, não vai funcionar. Por quê? Porque está aberto o circuito. Então, não usa a série para fazer a ligação das residências. Usa tudo em paralelo. Tá? Em paralelo. Então, vai aparecer assim, 220 volts aqui, 220 volts, e aparece aqui uma resistência, uma lâmpada, lâmpada 1, aparece aqui o refrigerador, aparece aqui a TV, aparece aqui uma tomada, a tomada está aberta assim, para ligar qualquer coisa. Tá? Quando ligar vai ter energia, e assim vai ao longo de toda a residência. Para dar 220 volts, a gente precisa aqui um terra, ou o que a gente chama de neutro. O neutro está ligado ao terra. Na realidade, aqui a gente usa o neutro, tá? Tem três fios na nossa rede elétrica. Um é o neutro, o outro é o fase. Então, para as residências convencionais, tem uma fase. Tá? Então, quando o consumo começa a ficar muito grande, sobrecarrega essa tensão aqui, a potência fica muito grande, aquece os fios, aí se pede para a distribuidora de energia mais uma fase. E aí tem que cuidar na hora de ligar, porque se ligar um fio entre a fase e o fase, dá 110 volts. Tá? Eu tenho 3 fios na casa, com 2 fases, tem que ligar sempre entre o fase e o neutro. Fase e o neutro. Tá? Que mais? Assim, vai usar uma fase para ligar a lâmpada, o refrigerador, a TV, e vai pegar a outra fase e vai fazer outro circuito, aonde lá vai ligar, sei lá, a máquina de lavar, vai ligar o micro-ondas e assim por diante. Tá? Então, divide uma parte da casa, uma parte de uma fase, acende as lâmpadas da cozinha, o refrigerador, a TV, a outra parte da fase liga os ar-condicionado e as máquinas de lavar, máquina de secar e assim por diante. Tá bem? Mas tudo em paralelo. Tá? E aí, se queimar qualquer equipamento, não desliga a rede elétrica. Tá? Como é que nós estamos no tempo? Já deu quase 1 hora. Eu queria falar para vocês da associação mista, tá? E para isso eu vou pegar o exemplo do livro para acompanhar com vocês, tá? Então, numa associação mista, tem tanto em série quanto paralelo. Associação mista. Vou pegar o exercício resolvido na página 99, o exercício de número 9. Aí aparece aqui algo assim. Então, vou fazer o desenho um pouquinho diferente, vou fazer com quadradinhos. Aqui tem um resistor R1, depois aqui faz assim, tem um resistor aqui em cima, R2, vem para cá, aqui tem um resistor que faz assim, e aqui é o R3 e o R4, R3, R4, tem um outro resistor aqui, que é o R5, e aqui embaixo tem mais 2 resistores, que é o R6 e o R7. R7
E aí resulta aqui o ponto B. Ponto A, ponto B. Os valores dos resistores tem aí no enunciado, tá? R1 é igual ao R2, que é igual ao R3, que é igual ao R4, que é igual a 10 ohms. E o R5 é 5 ohms. R5 é 5 ohms. O R6 é 2 ohms. E o R7 é 3 ohms. Então, a associação mista é quando mistura a associação em paralelo e a associação em série em um mesmo circuito. Tá? O que dá para perceber aí, pessoal, assim, diretamente desta figura aí? Alguém consegue achar aí uma associação em série e paralela aí nessa associação misturada aí? O 6, o 7 seria série, eu acho. O 6 e o 7 estão em série. Ok. Tá? Então, aqui nesse pedacinho aqui embaixo, o 6 e o 7 estão em série. O que mais, pessoal, que aparece aí no circuito? 13 e 4 em paralelo? 13 e 4 em paralelo. E é só isso, não tem mais nada em série paralelo, por enquanto, tá? Então, esses aqui em paralelo. Então, a gente começa a resolver um circuito deste tipo pela associação pura, ou seja, aquela que é puramente paralelo ou aquela que é puramente em série. Tá? Nesse exercício aí, ele pede para encontrar a resistência equivalente. Tá? Então, a gente vai começar por essas duas situações aqui. Então, vamos pegar aqui, está em série o R6 e o R7. Então, vamos calcular o resistor equivalente, o R67, que vai ser o R6 mais o R7. Ou seja, o R67 é igual R6 mais R7 vai dar 5 ohms. 5 ohms. E aqui na associação em paralelo é o R3 e o R4. O R3 e o R4 têm o mesmo valor. Então, o resistor equivalente dessa associação em paralelo, o R34, é o 10 dividido por 2. Tá? R3 e R4 vale 10, 10 dividido por 2, ou seja, também 5 ohms. Tá? O que virou nossa associação? Ficou assim, ó. O R1 permanece onde ele está. Ele não mexeu com ele. Tá? Aqui em cima estava o R2, a gente não mexeu com ele. Aqui embaixo, onde tinha o R4, R3 e R4, vai ficar o R34. O R34. Aqui é o R5, a gente não mexeu com ele. Aqui embaixo vai ficar só o R67. E aí continua a associação, está aqui o B. Assim. Entenderam como lidar com uma associação mista, pessoal? Começa com a associação puramente em série ou puramente em paralelo. E aí vai resolvendo passo a passo até chegar lá no resistor equivalente. Tá? Neste caso aqui, para seguir o exercício, a gente poderia dizer já de cara que esses dois aqui estão em série.
eles estão em série, então o R345 vai ser o R34, que era 5, mais o R5, que também é 5. Então, o R345 é 10 ohms. 10 ohms. Tá? Continua o cálculo. Então, agora a nossa associação ficou assim. Ah, apaguei o R1, mas é 10. R1. Aqui em cima tem o R2. Aqui no meio tem o R 345. 345. Aqui embaixo tem o R 67. Assim. Tá aqui o B. Agora, esses três aqui estão em paralelo. E a gente tinha os valores do R2 igual 10. O R345 igual 10 ohms. O R67 igual 5 ohms. Tá? E a gente pode fazer por partes. Então, aqui nós temos dois resistores iguais, em paralelo, cada um com 10 ohms. Tá? Podem fazer o produto pela soma, se quiserem, mas quando tem dois resistores iguais em paralelo, a gente pega o valor do resistor e divide pelo número de resistores iguais que tem. Tá? Então, aqui 10 dividido por 2 dá 5 ohms. Tá? Vai estar em paralelo com esse outro, que também é 5 ohms. Então, o 5 com os 5 ohms que estava em paralelo, vai dar um resistor equivalente, que é o R 2, 3, 4, 5, 6, 7, e é 5 dividido por 2. Ou seja, 2,5. Então, sobrou aqui para nós o R1 em série com o resistor R 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é 2,5 ohms. Tá? Então, o 10 com o 10 ficou 5, aí ficou um de 5 em paralelo com o outro de 5, 2 iguais, 5 dividido por 2, 2,5, e o R1 era 10 ohms. Então, o resistor equivalente é uma série agora, vai ser 10 ohms mais 2,5. Ou seja, R equivalente 12,5 ohms. Tá? Então, como é que faz? Passo a passo, olhando o que está em série, o que está em paralelo, resolve só associação pura, até resolver o circuito por completo. Vai complicar um pouquinho mais? Sim, complica, né, pessoal? Porque tem vários exercícios e cada exercício tem uma forma de resolver diferente da outra. Tá? Não significa que, por exemplo, eu vou complicar. Tá? Eu vou escolher alguns circuitos e vou disponibilizar para vocês treinarem, tá? Onde a ideia é, para aqueles que têm muitos resistores, como esse aqui, que é 7 resistores, a ideia é encontrar o resistor equivalente. Para calcular corrente e diferença de potencial, tá? Eu vou colocar circuito com no máximo 5 resistores, dá um monte de conta, tá, pessoal? Vocês vão perceber isso na sequência que eu vou apresentar aí com o exercício de número 10. Tá? Se der tempo, acho que dá tempo. Tá?
Então, assim, ó, tem que treinar. Tá? Para treino, tem ali alguns exercícios aí na página 100. Então, façam o 27 e o 28, na página 100, o 27 e o 28, para treino. Depois eu vou fazer uma listinha com alguns, porque isso aqui é olhar o circuito, identificar o que está em série, identificar o que está em paralelo, mas o treino é essencial para conseguir resolver. Tá? Página 100, os exercícios de número 27 e 28. Acho que dá para fazer o 29 também. Deixa eu ver o que é o 29. Ah, dá para fazer o 29. Tá? 27 a 29. Para finalizar a aula, vamos fazer esse outro aí que tem que fazer as contas das correntes. Tá? Então, nesse exercício resolvido da página 99, exercício número 10, tem a seguinte associação. Aqui tem dois resistores, um de 4 ohms, um de 12 ohms. Essa aqui não é bem uma associação mista. Essa aqui é uma associação em paralelo dos três resistores, tá? Então, eu vou resolver uma outra associação. Deixa eu pensar uma que eu tenho aqui. Aqui. Esse do livro é muito fácil, tá? Porque é uma associação em paralelo de três resistores. Vamos colocar uma que eu tenho aqui. Assim. Três resistores em paralelo. 12 ohms. 20 ohms e 5 ohms. Estão ligados aqui a um resistor 2 ohms, uma bateria de 80 volts e um resistor de 5 ohms. 5 resistores, tá, pessoal? O que é para fazer? É para encontrar as correntes. Uma vez encontrando todas as correntes, a gente sabe qual é que é a potência também, porque potência é R vezes I ao quadrado. Tá? Também poderia ter solicitado qual é a DDP em cada um deles. Então, para resolver o circuito por completo, a gente vai achar quais são as correntes em cada um dos resistores e quais são as DDPs em cima de cada um deles. Para isso, a gente tem que dizer o nome deles, tá? Então, vamos chamar esse aqui de R1, este aqui de R2, este de R3, este aqui R4 e este aqui R5. Por onde a gente começa a resolver? Pela associação que é pura, aquela que a gente consegue identificar. O que vocês identificaram de associação pura aí nesses resistores aí, pessoal? O 2, 3 e 4 em paralelo. O 2, o 3 e o 4 em paralelo. Tá? Então, 2, 3, 4 em paralelo. Então, aqui, R2, R3 e R4 em paralelo. Como é que resolve? Dá para fazer o produto pela soma. Vamos ver se vai dar certo. 20 vezes 12. 20 vezes 12 dividido por 20 mais 12.
dá 7,5. Deu um número com vírgula, mas deu um número exato, tá? Vamos fazer os três ao mesmo tempo, então, só para... Vamos achar o resistor equivalente. 1 sobre o R, 2, 3, 4, vai ser 1 sobre o R2, 1 sobre 12, mais 1 sobre o R2, 1 sobre 20, mais 1 sobre 5. Mínimo múltiplo comum, 12, 20 e 5. Dá por 2, 6, 10, 5, dá por 2 de novo, 3, 5, 5, dá por 3, 1, 5, 5 e 5. 1, 1. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então, o mínimo aqui é 60. 1 sobre R, 2, 3, 4, mínimo é 60. 60 dividido por 12 dá 5. 60 dividido por 20 dá 3. 60 dividido por 5 dá 12. Então, aqui o R equivalente já vou inverter a equação, 60 dividido por 5 e 3, 8 por 20. Isso aqui dá 3 ohms. Tá? Então, só para lembrar, os três estão em paralelo e foi substituído por um único resistor. Agora o nosso circuito ficou... Eu vou diminuir um pouco aqui o espaço para colocar ele aqui do lado, tá? Então, aqui. 5 ohms. O nosso circuito ficou... E aqui era o R5. Nosso circuito ficou assim, ó. Um resistor, 2 ohms. Aqui um resistor, que é o equivalente desse aqui, que é 3 ohms. Que é o R2, 3, 4. O outro resistor, o R5, de 5 ohms. E aqui, os 80 volts. E agora, o que a gente consegue identificar? Que os três estão em série ou paralelo, pessoal? Sério? Em série, né, pessoal? Então, os três estão em série. Agora, o resistor equivalente dessa associação vai ser a soma. Vou puxar aqui um pouquinho para cima, para caber tudo no quadro só. Então, aqui 2 ohms. Aqui 80 volts. Então, ficou assim, ó. 80 volts. E aqui é a soma. 2 mais 3 mais 5, que dá 10 ohms. Os três estão em série, 10 ohms. 80 volts em 10 ohms dá uma corrente que é 80 dividido por 10. 8 amperes. Então, agora a gente faz o processo de voltar o circuito até achar as correntes em cada um deles. Tá? Então, assim, 8 amperes é a corrente total. Como é que o senhor fez a conta? Então, o I total... Deixa eu deixar só o R equivalente aqui do lado, para poder ter mais espaço, tá? Então, o I total... O I total vai ser a diferença de potencial pelo R equivalente. Então, eu tinha 80 volts
e o resistor equivalente 10 ohms. Então, aqui deu 8 amperes. Tá? Faz o processo de voltar no circuito. Como esse resistor veio de uma associação em série, eu sei que aqui a corrente é 8 amperes, eu sei que aqui a corrente também é 8 amperes, e aqui também é 8 amperes. Então, eu já achei o valor do I5 e do I1. Então, o I1 é igual ao I2, que é igual a 8 amperes. Tá? Para saber a corrente em cada um desses aqui, eu tenho que lembrar que na associação em paralelo, a DDP é a mesma. Tá? Então, vou precisar da DDP. Vou precisar da DDP. Como é que eu acho a DDP? Eu tenho aqui a corrente e a resistência. Então, eu sei que o U, entre esses dois pontos, vai ser RI. Ou seja, 3 ohms vezes 8 amperes. O que dá 24 volts. Então, eu sei que a diferença de potencial entre aqui e aqui, vamos botar aqui uma letra, A, B, o U, A, B, é igual a 24 volts. Tá? Como que eu soube isso? Primeiro calculando o resistor equivalente, depois olhando a corrente total, depois olhando a corrente em cada resistor, e aí vai aparecer para cada resistor, a gente tem que estar usando o RI, tá, pessoal? Aqui, se eu quiser o U para este resistor, é R vezes I. Então, 2 vezes 8 vai dar 16 volts. 16 volts é o U1. Tá? Aqui, para esse resistor aqui, a corrente é 8 e o resistor é 5. RI, 5 vezes 8, dá 40. 40 volts para esse aqui. Tá? E aqui, 24 volts para este. Retorna até o circuito original. O AB é 24 volts, então o I2 é os 24 volts dividido pelo resistor, por 12. 2 amperes. O I3 é os 24 volts dividido por 20 ohms, o que dá 1,2 amperes. E o I4 é os 24 volts dividido por 5 ohms, o que dá 24 por 5, 4,8 amperes. Para conferir, a gente pode testar. A gente sabe que aqui está chegando 8 amperes. Para cá, a gente achou um valor 2 amperes. Para cá, a gente achou um valor 1,2 amperes. E aqui para baixo, um valor de 4,8. A soma tem que dar 8. Então, 4,8 mais 1,2 dá 6, mais 2 dá 8. Então, confere. A corrente que chega igual a soma das correntes que saem. Tá? Então, já achamos as correntes. E agora fica fácil achar as DDPs em cada um deles. Tá? Então, se quiser aqui, DDP em cima do resistor 1, é 8 amperes vezes 2 ohms. 16 volts. Se quiser DDP em cima desse daqui, 8 amperes vezes 5 ohms, dá 40 volts. E a DDP em cima desse, a gente precisou para achar as correntes. A gente já sabe que deu 24 volts. Tá bem, pessoal? Então,
fica um pouquinho mais complicado, porque tem que calcular um a um, lembrar passo a passo o que está se fazendo para calcular o resistor equivalente, e depois voltar em sentido contrário para encontrar corrente, potência, diferença potencial. Tendo as correntes em cada resistor, tem tudo mais que for necessário para o circuito. Certo, pessoal? Dúvidas? Vai aparecer quando tiver que resolver os exercícios, né? Provavelmente. Tá? Então, treinem com os exercícios que tem aí. Eu vou preparar uma listinha com até cinco resistores para treino, tá, pessoal? Então, a parte mais difícil é trabalhar a associação mista, fazer a conta resistor equivalente, voltar e achar tudo que está pedindo no exercício. Então, por hoje era isso. Semana que vem nós temos aula assíncrona. Então, depois eu vou resolver mais alguns exercícios, como treino aí para vocês. E vou deixar uma listinha com uns 3, 4 exercícios para vocês treinarem. Eu acho que eu coloquei uns 5 exercícios, uns 2 para achar só o resistor equivalente e os outros para achar correntes e diferença de potencial. Tá bem, Professor, pessoal? queria te pedir para nessa listinha, se você puder colocar só o resultado final, a Tá, última resposta possível, porque tá, daí, como é complexo, a gente sabe se está acertando. tá bem, então. Certo, Obrigada. pessoal? Tenham um bom dia, então, pessoal. Obrigada igualmente. Obrigada, Tchau. professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Bom final de semana. Professor, bom final de semana. Vou parar a gravação aqui.